Este é o sítio de onde se sai do metro, da estação de Oshiage, que fica na linha de Asakusa, por exemplo. Podem vir aqui através da linha de Asakusa. Oshiage Station é muito útil para virem para a Skytree ou para o complexo comercial debaixo da Skytree. Aqui tem uma praça de táxis e também tem um terminal de autocarros. Através destes autocarros vocês podem aceder a vários pontos de interesse nesta zona da cidade, zona de Sumida. E se vocês passarem a estrada para este lado, tem esta passadeira para ultrapassar uma linha de comboio que está aqui. Estão a fazer obras, portanto toda esta zona vai ficar diferente, talvez ainda durante o ano 2024. Essa é a questão de Tóquio. Tóquio é uma cidade que está sempre a mudar, está sempre a fazer obras. Por exemplo, durante os anos da pandemia que não estive a vir cá, quando voltei, a estação de Shibuya estava completamente diferente. Em 2 anos ou 3 anos, mudam muito áreas inteiras da cidade. Esta passadeira sobrelevada, aqui ao lado do Richmond Hotel e também do supermercado Life, supermercado muito bom, já agora, com comida feita e tudo. Esta passadeira passa aqui também ao lado do Kura Sushi, é uma cadeia de sushi de tapete rolante, ou seja, de Kaiten Sushi, que tem lojas em todo o Japão e é uma boa relação qualidade-preço, ou seja, não é um sushi de autor, é um sushi barato, mas é bom garantidamente porque é uma cadeia. Está o Solamachi, que é o centro comercial na base da Skytree. Se vocês quiserem, por exemplo, uma boa loja do estúdio Ghibli, é ali, no Solamachi. Agora já estou a descer. Então este caminho meio esquisito que eu estou a fazer, porque é que eu passei para este lado da Skytree? Estou a ir para Takagi, que é um santuário e também é uma zona da cidade de Tóquio, que normalmente pelo simples facto de ser do outro lado de uma linha, a maior parte das pessoas não sabe que existe e não vai, então vou-vos mostrar algumas coisas nesse bairro. Vão ver, temos que deixar a Skytree para trás. E só por termos deixado a Skytree para trás, já saímos totalmente do sítio onde estão os turistas todos. E já é outro feeling. Vamos continuar a andar até ao santuário de Takagi. Isto é só o gradeamento de uma loja, quando a loja está fechada, mas eu acho que são pequenos pormenores que fazem com que as ruas tenham encanto, fazerem as coisas com bom gosto. E aqui também há muitas destas lojas de roupas em segunda mão, super baratas. Estava a filmar esta casa porque já não há muitas casas como estas no Japão, em que vocês veem o lettering, o número de telefone, casas dos anos 60, por exemplo, da construção da cidade no pós-guerra. Tecnicamente nós ainda estamos em Oshiage Chome, mas já não parece que estamos em Oshiage, já não parece que estamos na zona da Skytree de todo. Vocês conseguem ver tipo o passado, o intermédio, o passado mais recente e cada vez mais a instalação de grandes edifícios comerciais ou a substituição do casario por arranha-céus. Eu acho que em 10 anos esta zona vai estar igual, na verdade, a quase todas as outras zonas de Tóquio, porque há uma enorme pressão imobiliária para descaracterizar totalmente estas zonas. Estes bairros já agora, do Rio de Sumida para lá, do Rio de Sumida, ou seja, passando o Rio de Sumida, afastando-se do Palácio Imperial e de Nihonbashi para o oeste, são os Shitamachi e são os Shitamachi Soto, são os Shitamachi do lado de fora, que têm uma história, antropologicamente falando, uma história humana muito, muito interessante. Vou mostrar só aqui esta ruazinha lateral, por exemplo.
As cidades e as sociedades fazem-se de trabalhadores, fazem-se da história do seu povo. E os habitantes de Tóquio, nos anos 50 e 60, viveram em casas destas. São pouco mais do que barracas, muitas delas têm chapas de zinco. Depois dos primeiros condomínios dos anos 60, que estão agora enferrujados, aqueles normalmente com porta virada para fora, porta para a varanda. Pronto, tudo isto está a desaparecer. Não é a ser conservado, não é a ser mantida a memória destas comunidades, é mesmo a ser limpo, a desaparecer. Não se conta esta história, porque não interessa aqui no Japão contar a história com uma abordagem trabalhista, vamos chamar-lhe assim. Então estas pessoas são normalmente expropriadas para construírem grandes conglomerados de habitação e, sobretudo, zonas comerciais. Ok, estou a chegar ao Hikifune Takage Shrine. Hikifune porque nós estamos perto daquele que é hoje a estação de Hikifune. Takagi porque é o sítio, a zona. Toda a gente diz que Tóquio não tem ervas daninhas nem jardins que não estão tratados. Pois, experimentem vir aos bairros reais, que não é as coisas que eles arranjam de propósito para os turistas, que é para verem lixo na rua e ervas daninhas, porque obviamente que também existem. Então este pequeno santuário, que agora está aqui um bocado entalado no meio das casas, existe desde o século XV. Ele foi construído, se eu não estou em erro, na década de 60 do século XV. E está muito bem identificado não só pelo tori, mas tem uma coisa a reforçar o tori, que é aquela corda, e tem vagens de arroz, já vos vou explicar porquê, e tem este papel em zigue-zague, característico, que vocês conseguem ver à volta de rochas ou árvores, sempre que é um sítio em que está a ser cultuado um kami. Mas porquê que este tem vagens de arroz? Em alguns sítios isso acontece. Por exemplo, se vocês forem ao Fushimi Inari, em Kyoto, também vão ver vagens de arroz. Se vocês subirem a montanha e virem os santuários na parte mais alta da montanha. Este santuário foi efetivamente construído só no século XVI. Desculpem, só no século XV, mas o culto que se presta aqui é bastante mais antigo do que isso. Todos os santuários Shinto têm algumas coisas que os simbolizam especificamente, e neste caso é curiosamente as setas e os onigiris. E isto começou tudo com uma piada. Então, a divindade que é cultuada aqui chama-se Musubi. E o Musubi é o nome arcaico para onigiri. Porção de arroz que já está confeccionado, já está cozido e que pode ser embrulhado em folha de árvore, ou mais tarde costumou embrulhar-se o arroz já cozido em algas, nomeadamente em folhas de alga nori, e pode ter ou não ter alguma proteína lá dentro. Então esta pedra quase triangular é muito parecida com o formato de um onigiri, e musubi e omusubi são palavras quase com o mesmo som, portanto começaram a chamar isto o santuário dos onigiris. Na verdade, omusubi shinja. Mas Musubi é o nome da divindade e não tem nada a ver com o onigiri, mas o som é o mesmo. Portanto, as pessoas chamaram, na prática, o santuário dos onigiri. E, em vez de esclarecer o equívoco, abraçaram totalmente o nome e hoje em dia as pessoas abraçaram a ideia de que isto é o santuário dos onigiris e deixam onigiris
pequeninos e fofos em todo o lado. E existe realmente aqui esta pedra que tem a coincidência de ter o formato de um onigiri. As setas. As setas são o símbolo do kami, de Omusubi, que é uma divindade do panteão shintoísta, muito antiga, e que está relacionada com a fertilidade, a concepção, bebês. Em muitas culturas, as setas estão associadas com a fertilidade. Na verdade, uma coincidência muito curiosa. Então, as pessoas vêm aqui para se concentrarem no pedido relacionado com a fertilidade, no pedido relacionado com ter a sorte de ser abençoado por uma criança, essencialmente por causa disso. Em todo o lado há onigiris pendurados neste sítio. As ema, ou seja, as plaquinhas de madeira, nas quais as pessoas escrevem os seus apegos, os seus anseios e os seus desejos. Aqui tem tanto a decoração do onigiri, como a decoração do dragão, porque eu ando do dragão, como a decoração de uma bonequinha, quase de anime. Criaram uma mascote, basicamente, para este santuário. Então esta é a mascote oficial daqui, que não me admira nada que muito em breve venha a ter merchandising e tudo, porque ela é muito fofa. Outra coisa que é muito pouco usual é que o próprio santuário está pintado de roxo e não de vermelho. Quando os santuários têm cor para além do branco no Japão, para além da cor da própria madeira, costuma ser um vermelho, às vezes vermelho alaranjado, mas realmente roxo eu não conheço mais nenhum, só este mesmo. E queria-vos mostrar isso, é muito, muito invulgar. Agora as pessoas continuam a colocar coisinhas em formato de onigiri aqui na árvore, decorações em formato de onigiri. E aqui vê-se muito bem o tom roxo do santuário. Aqui também. Às vezes são decorações feitas à mão, quase artesanato. É mesmo muito fofo. 2 onigiris sentados num banco de jardim. E este aqui ainda é mais pequenino. Eu vou pôr o meu dedo para comparação. Olhem o tamanho disto.
Neste e em muitos outros santuários do Japão, não é estando aqui que vocês vão aprender a história deste lugar. Todos estes sítios que as pessoas realmente usam e que são sítios sagrados para as comunidades simplesmente existem e não têm propriamente uma placa explicativa ou um guia que esteja lá a falar com as pessoas. Então, ou vocês estudaram informações sobre o sítio para onde vocês vão, ou o mais provável é que vocês não percebam o que é que está ali a passar, ou porque é que aquilo existe, ou qual é o significado daquilo. Takami Omusubi é uma divindade muito arcaica, muito fundamental no panteão shintoísta. Takami Omusubi é um conceito, é uma divindade, mas é um conceito. E é o conceito, primeiro que tudo, a termos de configuração, ela é considerada andrógena, nem masculina, nem feminina. Depois é uma divindade que está relacionada com o destino, que une as pessoas através de qualquer coisa que criam juntas, como uma nova vida ou um novo lar. Então, Takami Musubi é a coesão entre a comunidade e a perpetuação da comunidade para a geração seguinte. E é por isso que é um conceito tão fundamental, e é por isso que a história das comunidades onde estes santuários estão localizados são tão importantes de conhecer e de manter, porque elas explicam os santuários e os santuários explicam estas comunidades. Então, o conhecimento perde-se se descaracterizarem zonas urbanas ou se santuários como este passarem a ser só folclorizados com personagens kawaii e onigiris engraçados. Takami Musubi continua a ser a divindade cultuada aqui, mas a imagem de marca deste santuário passou a ser tão enfatizada com a brincadeirinha de jogo de palavras dos onigiris e com a personagem quase de animação japonesa, que já é só essa ideia que passa e não a ideia de que em comunidades mais antigas, com estilos de vida mais simples, a coesão familiar, o ter muitos filhos e o suportar a comunidade eram realmente uma questão de vida ou de morte, particularmente aqui nos bairros de Shitamachi, onde a vida das pessoas estava muito relacionada com a capacidade de tirar rendimento do rio, Sumida, ou dos campos de arroz aqui à volta, que existiam originalmente, porque isto nem sequer era bem Edo, era fora das portas de Edo. Então, se vocês gostarem de saber a história de santuários do Japão que são um bocadinho mais invulgares, mas que têm a ver com as raízes do shintoísmo ou que têm a ver com a história do próprio Japão, mesmo que seja budismo ou até cristianismo, ou até simplesmente sociedade e cultura do Japão, e se gostaram do Hikifune Shrine, digam-me qualquer coisa nos comentários, porque eu gosto de mostrar estes sítios escondidinhos e onde ninguém vem, mas que têm alguma coisa de especial, mas eu fico sem saber se este vídeo chega a alguém.